Imagine se eu revelasse que enquanto a China já desafia a supremacia dos aviões no transporte terrestre, com trens capazes de atingir impressionantes 1.000 km/h, o Brasil está discretamente iniciando sua própria revolução ferroviária, uma transformação silenciosa, porém de magnitude muito maior do que a maioria das pessoas consegue perceber ou imaginar. Não estamos falando aqui de simples sistemas de metrô urbano ou melhorias pontuais em linhas existentes. Estamos falando de algo verdadeiramente transformador. Novas ferrovias sendo planejadas e construídas do zero. Projetos ambiciosos de conexão intermunicipal que vão redefinir a mobilidade regional. Expansão massiva de redes urbanas e, talvez o mais empolgante de tudo, um trem de alta velocidade que pode finalmente conectar São Paulo, Campinas e potencialmente até o Rio de Janeiro a velocidades que até hoje pareciam absolutamente inimagináveis para a realidade brasileira. O que vou apresentar vai além de simples dados técnicos ou cronogramas de obras. Vou mostrar não apenas o que está acontecendo neste exato momento nos bastidores da infraestrutura nacional, mas principalmente por que essa transformação tem o potencial de mudar o Brasil para sempre, impactando gerações futuras de forma profunda e irreversível. Por isso peço que permaneça comigo até o final, porque essa corrida ferroviária global não se resume apenas a questões de velocidade ou tecnologia de ponta. Estamos falando de algo muito mais fundamental e estratégico: poder econômico regional, competitividade internacional, qualidade de vida das populações urbanas, desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, a construção do futuro que queremos para o país. A revolução está acontecendo agora e você precisa entender como ela vai afetar sua vida. Do outro lado do planeta, uma realidade que parece saída diretamente das páginas de ficção científica já está em pleno desenvolvimento e testes. Na China, trens literalmente flutuam sobre os trilhos sem tocá-los, desafiando a física convencional através de tecnologia de levitação magnética avançada. Esses veículos futuristas viajam dentro de tubos especialmente projetados com vácuo parcial, eliminando a resistência do ar que limita os transportes convencionais. O resultado dessa engenharia extraordinária? Velocidades que ultrapassam impressionantes 1.000 km/h, mais rápidas, inclusive, que muitos aviões comerciais convencionais que cruzam os céus diariamente. E aqui está o ponto crucial. Isso não é apenas um conceito experimental ou promessa distante, é tecnologia de altíssimo desempenho já concebida, testada e sendo implementada com o objetivo explícito de redefinir completamente o que entendemos por transporte terrestre. Esses sistemas representam o que há de mais avançado em mobilidade no mundo contemporâneo, estabelecendo novos padrões globais e demonstrando até onde a inovação tecnológica pode levar a humanidade quando há investimento massivo e visão de longo prazo. Mas aqui vem a reflexão fundamental. Quando voltarmos nossa atenção para o Brasil e para o que está acontecendo em território nacional, você vai compreender uma distinção essencial e profunda. Existe uma diferença significativa entre revolução tecnológica, que é sobre alcançar velocidades extremas e desenvolver sistemas de ponta, e revolução estrutural de mobilidade, que é sobre transformar fundamentalmente como as pessoas se deslocam, conectar regiões inteiras, democratizar o acesso ao transporte eficiente e criar as bases para desenvolvimento econômico sustentável. Ambas são importantes, mas atendem a realidades e necessidades distintas. E é justamente essa diferença que precisamos entender para dimensionar corretamente o que está acontecendo no Brasil. Enquanto nações como China, Japão e países europeus competem intensamente na corrida por sistemas de transporte ultra-rápidos e tecnologias de ponta, o Brasil adotou uma estratégia diferente, porém igualmente poderosa: investir de forma inteligente e planejada em expansão ferroviária robusta, integração logística nacional e megaprojetos de infraestrutura que têm o potencial de transformar profundamente não apenas cidades isoladas, mas regiões inteiras do país.
E aqui está o ponto crucial que diferencia promessas vazias de ações concretas. Isso não permaneceu apenas no papel, como tantos planos anteriores. Existem programas nacionais e estaduais já estruturados, organizados e em execução, especificamente desenhados para destravar investimentos monumentais. Estamos falando de aproximadamente 800 bilhões de reais direcionados exclusivamente para a infraestrutura ferroviária até o ano de 2026. Esse montante representa muito mais do que simples números em planilhas governamentais. Estamos diante de um dos maiores ciclos de investimento em mobilidade da história brasileira, com recursos destinados a criar conexões estratégicas entre centros produtivos, portos, aeroportos e regiões metropolitanas. São projetos que vão desde ferrovias de carga que aumentarão drasticamente a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional, até sistemas de transporte de passageiros que prometem revolucionar a mobilidade urbana e regional. Antes de mergulharmos nos detalhes específicos das transformações urbanas que estão acontecendo, é fundamental compreender a visão macro, o panorama estratégico que está impulsionando essa revolução ferroviária silenciosa que muitos brasileiros ainda desconhecem. O governo federal deu o pontapé inicial dessa transformação ao lançar o ambicioso Plano Nacional de Ferrovias, uma iniciativa estruturada especificamente para modernizar e expandir drasticamente a malha ferroviária brasileira ao longo dos próximos anos. Não se trata de ajustes pontuais ou melhorias incrementais. Estamos falando de uma reconfiguração completa da infraestrutura de transporte sobre trilhos do país. Paralelamente, foi estruturada uma nova Política Nacional de Concessões Ferroviárias, desenhada estrategicamente com múltiplos objetivos interconectados: ampliar significativamente os investimentos privados no setor, gerar milhares de empregos diretos e indiretos em construção e operação, e, finalmente, conectar de forma eficiente regiões que historicamente permaneceram isoladas ou mal servidas por transporte de qualidade. Mas a ação não se limita à esfera federal. Estados brasileiros estão assumindo protagonismo impressionante nessa corrida. São Paulo, por exemplo, criou o programa gigantesco batizado de SP nos Trilhos, que sozinho movimenta mais de 190 bilhões de reais em investimentos planejados. Estamos falando de mais de 1.000 quilômetros de novos trilhos, que redesenharão completamente o mapa de mobilidade do estado mais populoso e economicamente importante do país. E aqui está o ponto essencial que precisa ficar absolutamente claro. Esses projetos transcendem em muito a simples construção de linhas de metrô urbanas ou extensões de sistemas existentes. O que está em curso são verdadeiras revoluções simultâneas. De um lado, a mobilidade de pessoas, transformando radicalmente como milhões de brasileiros se deslocam diariamente para trabalho, estudo e lazer. De outro, a logística nacional, otimizando o transporte de cargas e reduzindo custos que corroem a competitividade da economia brasileira. A maior metrópole da América Latina está no epicentro de uma transformação sem precedentes em sua infraestrutura de transporte sobre trilhos. São Paulo não está apenas expandindo seu sistema de metrô, está literalmente reinventando a mobilidade urbana através de projetos audaciosos que prometem mudar radicalmente a vida de milhões de paulistanos. Linha 2 Verde, expandindo a conectividade. A extensão da linha 2 Verde está estrategicamente posicionada para conectar zonas densamente povoadas da cidade, reduzindo deslocamentos que atualmente são críticos e consomem horas preciosas da vida dos trabalhadores diariamente. Essa expansão vai integrar bairros que hoje dependem exclusivamente de ônibus e automóveis, oferecendo finalmente uma alternativa rápida e eficiente de transporte de massa. Linha 6 Laranja, a revolução do tempo. Talvez um dos projetos mais impressionantes em andamento, a linha 6 Laranja já está com quase 75% da construção concluída. Os números dessa obra são simplesmente transformadores. Viagens que atualmente levam 1 hora e 20 minutos entre a região da Brasilândia e o centro da cidade serão reduzidas para incríveis 17 minutos.
Imagine o impacto disso na vida de quem faz esse trajeto diariamente. Estamos falando de recuperar mais de 1 hora por dia, tempo que pode ser dedicado à família, educação, lazer ou descanso. Linha 17 Ouro, conectando o aeroporto. O monotrilho da linha 17 Ouro representa uma nova ligação direta e estratégica com o aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país. Qualquer pessoa que já enfrentou o trânsito caótico para chegar a Congonhas sabe o quanto essa conexão é desesperadamente necessária. A promessa é facilitar drasticamente deslocamentos que hoje são imprevisíveis e extremamente estressantes, tanto para passageiros aéreos quanto para quem trabalha na região. Linha 15 Prata, expandindo o monotrilho. A linha 15 Prata, já parcialmente operacional, está em processo de expansão significativa. Esse monotrilho está conectando corredores absolutamente essenciais da zona leste da capital, uma das regiões mais populosas e historicamente carentes de transporte de massa eficiente. A expansão vai integrar milhões de moradores a uma rede moderna de transporte. Esses 4 projetos, quando finalizados, vão muito além de simplesmente oferecer novas linhas de transporte. Vão aliviar congestionamentos monstruosos que paralisam São Paulo diariamente, custando bilhões à economia em produtividade perdida e combustível desperdiçado. Vão gerar dezenas de milhares de empregos diretos na construção e operação, além de empregos indiretos em toda a cadeia econômica relacionada. Mas talvez o impacto mais importante seja ambiental. A redução drástica nas emissões urbanas de gases poluentes e de efeito estufa. Cada pessoa que deixa o carro em casa para usar o metrô representa menos poluição, menos congestionamento e melhor qualidade de vida para todos. São Paulo está literalmente construindo o caminho para se tornar uma cidade mais respirável, mais vivível e mais sustentável para as próximas gerações. A cidade maravilhosa, segunda maior metrópole do Brasil, está investindo em projetos ferroviários estratégicos que prometem resolver gargalos históricos e reconectar uma cidade que, apesar de sua beleza icônica, sofre há décadas com desafios crônicos de mobilidade urbana. Linha 4, reconectando a metrópole. A expansão da linha 4 do metrô carioca representa uma reconexão fundamental de grandes zonas metropolitanas, que hoje funcionam quase como ilhas isoladas dentro da própria cidade. Essa linha, que já conecta a Barra da Tijuca à Zona Sul, está sendo ampliada para integrar ainda mais regiões essenciais, criando corredores de mobilidade que antes simplesmente não existiam, ou dependiam exclusivamente de ônibus e vans em vias congestionadas. Linha 2, desbloqueando o centro. A ampliação da linha 2 atacará diretamente um dos gargalos mais históricos e problemáticos do transporte carioca: a conexão entre o Estácio e o centro da cidade. Essa região concentra não apenas atividades comerciais e administrativas vitais, mas também serve como ponto de conexão entre diversos modais de transporte. O gargalo nesse trecho afeta literalmente milhões de pessoas diariamente, criando atrasos em cascata que se espalham por toda a rede de transporte da cidade. Essas duas expansões, embora possam parecer modestas quando comparadas aos megaprojetos paulistas, têm o potencial de transformar radicalmente o cotidiano de milhões de cariocas. Estamos falando de redução significativa nos tempos de deslocamento, que hoje consomem horas preciosas da vida das pessoas, especialmente aquelas que vivem em bairros mais afastados e precisam se deslocar diariamente para trabalhar. A integração entre bairros historicamente mal conectados vai criar novas oportunidades econômicas, facilitar o acesso a empregos, educação e serviços de saúde e aproximar comunidades que hoje estão funcionalmente distantes apesar da proximidade geográfica. A modernização do sistema metroviário carioca não é apenas sobre trilhos e estações. É sobre devolver tempo e qualidade de vida a uma população que merece uma cidade mais funcional, acessível e humana. O Rio de Janeiro está, portanto, dando passos fundamentais para finalmente resolver problemas estruturais que limitam seu potencial e afetam diretamente a vida de seus habitantes.
São investimentos que reconhecem a urgência de transformar promessas antigas em realidade concreta. A capital mineira vive um momento peculiar e significativo em sua história de transporte urbano. Projetos que pareciam eternamente condenados às gavetas do planejamento estão finalmente saindo do papel e se tornando realidade concreta, impulsionados pela necessidade urgente e inegável de melhorar a mobilidade em uma metrópole que cresceu muito além da capacidade de sua infraestrutura de transporte. Linha 2. Retomando uma promessa antiga. A linha 2 do metrô de Belo Horizonte representa uma das promessas mais antigas e aguardadas pelos belo-horizontinos. Por anos, esse projeto permaneceu no limbo do planejamento, vítima de cortes orçamentários, mudanças políticas e questionamentos sobre prioridades. Agora, finalmente, está sendo retomado, não por capricho político ou oportunismo eleitoral, mas pela necessidade real e premente de oferecer alternativas viáveis de mobilidade urbana para uma população que enfrenta congestionamentos cada vez mais severos e sistemas de ônibus sobrecarregados. Linha 1. Ampliação necessária. A ampliação da linha 1, que já opera há anos, mas com capacidade insuficiente para a demanda, trará mais estações estrategicamente posicionadas e, crucialmente, mais capacidade de transporte. A superlotação que caracteriza os horários de pico será claramente reduzida, oferecendo condições mais dignas e seguras de transporte para milhares de trabalhadores que dependem diariamente desse sistema. Esses projetos em Belo Horizonte respondem a uma necessidade acumulada de literalmente décadas. A capital mineira sempre ficou na sombra midiática quando comparada a São Paulo e Rio de Janeiro, recebendo proporcionalmente menos atenção da mídia nacional. Mas isso não torna suas necessidades menos reais ou seus projetos menos importantes. A transformação da infraestrutura de Belo Horizonte está acontecendo de forma mais silenciosa, com menos holofotes e manchetes, mas com um impacto igualmente profundo na vida de seus habitantes. É uma revolução que chega atrasada, reconhecidamente, mas que finalmente anda. E anda com a determinação de quem sabe que não pode mais esperar. Para os belo-horizontinos, especialmente aqueles que por anos ouviram promessas vazias sobre melhorias no transporte público, ver esses projetos efetivamente em andamento representa não apenas melhoria na mobilidade, mas também a restauração da confiança de que investimentos públicos podem sim se materializar em benefícios concretos para a população. A revolução ferroviária brasileira não se limita aos gigantes São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Diversas outras capitais estão entrando decisivamente nessa corrida, reconhecendo que mobilidade urbana eficiente não é luxo, mas necessidade fundamental para o desenvolvimento econômico e qualidade de vida de suas populações. A capital pernambucana de Recife, que já possui tradição ferroviária com seu sistema de metrô relativamente antigo para padrões brasileiros, está investindo pesadamente na modernização de suas linhas existentes e na ampliação estratégica da rede. Recife entende que não basta ter trilhos, é preciso ter um sistema moderno, eficiente e capaz de atender à demanda crescente de uma região metropolitana que não para de se expandir. Curitiba, mundialmente conhecida por ter revolucionado o transporte público com seus sistemas de BRT, Bus Rapid Transit, agora dá o próximo passo evolutivo com projetos de VLP, Veículo Leve sobre Pneus, e expansão urbana integrada. A cidade que ensinou o mundo sobre transporte inovador está provando que não se acomoda em conquistas passadas, buscando constantemente aprimorar sua já reconhecida infraestrutura de mobilidade. A capital cearense de Fortaleza está focada na expansão da linha leste do seu sistema metroviário, um projeto estratégico que vai conectar regiões populosas e em crescimento acelerado ao centro econômico da cidade. Fortaleza reconhece que o turismo e o desenvolvimento econômico regional dependem fundamentalmente de mobilidade urbana eficiente, que conecte não apenas o centro, mas toda a malha urbana em expansão. A capital federal de Brasília enfrenta um desafio peculiar. Sua área metropolitana se espalha por vastas distâncias, com populações imensas vivendo nas chamadas cidades satélite, muitas vezes a dezenas de quilômetros do plano piloto onde se concentram empregos e serviços.
A expansão do metrô do DF para essas regiões populosas não é apenas melhoria urbana, é questão de justiça social, oferecendo alternativas dignas de transporte para quem hoje depende de ônibus superlotados em deslocamentos que consomem horas diárias. O que essas iniciativas demonstram coletivamente é que o Brasil finalmente despertou para a urgência de investir em mobilidade urbana sobre trilhos. Não é mais apenas São Paulo ou Rio que reconhecem essa necessidade. É um movimento nacional, com capitais de diferentes regiões, tamanhos e características econômicas todas convergindo para a mesma solução: transporte de massa eficiente, moderno e sustentável. Cada uma dessas cidades está escrevendo seu próprio capítulo nessa revolução silenciosa, adaptando projetos às suas realidades locais, mas todas compartilhando a visão de que o futuro das cidades brasileiras passa inevitavelmente pelos trilhos. Entre todos os projetos ferroviários em andamento no Brasil, existe um que se destaca não apenas pela ambição técnica, mas pelo potencial transformador que carrega: o TIC, Trem Intercidades Eixo Norte, que conectará São Paulo e Campinas de uma forma nunca antes vista no país. O TIC representa muito mais do que uma simples linha de metrô estendida ou um trem suburbano convencional. Estamos falando de um verdadeiro trem regional de alta performance, projetado especificamente para conectar duas das mais importantes regiões econômicas do Brasil, a capital paulista e a região metropolitana de Campinas, que juntas concentram parte substancial do PIB nacional. O projeto está previsto para iniciar suas operações em 2026, trazendo especificações que colocam o Brasil finalmente em outro patamar de transporte ferroviário. Velocidades operacionais de até 140 km por hora, números que podem parecer modestos quando comparados aos trens-bala asiáticos ou europeus, mas que representam um salto quântico para a realidade brasileira, onde a maioria dos deslocamentos terrestres ainda depende de rodovias congestionadas. Mais de 101 quilômetros de linhas férreas dedicadas cortarão uma das regiões mais densamente povoadas e economicamente vibrantes da América Latina. Não são apenas trilhos conectando dois pontos, são corredores estratégicos que vão integrar mercados, polos industriais, centros de pesquisa, universidades e milhões de pessoas que hoje enfrentam deslocamentos custosos, lentos e desgastantes. E aqui está o ponto verdadeiramente revolucionário. O TIC representa um salto de escala enorme para o conceito de transporte ferroviário no Brasil. Historicamente, nossos investimentos em trilhos focaram quase exclusivamente em sistemas urbanos, metrôs que atendem uma única cidade. O TIC quebra esse paradigma ao criar conectividade regional eficiente. Imagine o impacto: profissionais que hoje precisam morar em São Paulo por causa do trabalho, mas que prefeririam a qualidade de vida de Campinas, ou vice-versa, terão finalmente uma alternativa viável. Empresas poderão descentralizar operações, sabendo que a conectividade não será comprometida. Estudantes de universidades campineiras terão acesso facilitado às oportunidades da capital. O fluxo de conhecimento, talento e capital entre essas regiões se intensificará dramaticamente. O corredor São Paulo-Campinas não é apenas densamente povoado, é também sede de alguns dos mais importantes polos industriais, tecnológicos e de serviços do país. O aeroporto de Viracopos, um dos maiores hubs de carga da América Latina, está na região. Campinas abriga centros de pesquisa de classe mundial, como a Unicamp e o polo tecnológico que a circunda. São Paulo concentra o mercado financeiro, sedes corporativas e oportunidades de emprego em escala incomparável. Conectar eficientemente esses dois ecossistemas não é apenas melhoria logística, é catalisador de desenvolvimento econômico, facilitando colaborações que antes eram inviáveis pela distância e tempo de deslocamento. O TIC tem ainda outra dimensão estratégica fundamental. Se bem-sucedido, pode servir como modelo e inspiração para outros corredores regionais pelo Brasil. A conexão São Paulo-Rio de Janeiro, eternamente prometida e nunca concretizada,
poderia finalmente se tornar realidade inspirada no sucesso do Eixo Norte. Outras regiões metropolitanas próximas geograficamente, mas desconectadas ferroviariamente, poderiam seguir o mesmo caminho. Este projeto, portanto, não é apenas sobre conectar São Paulo e Campinas. É sobre provar que o Brasil é capaz de pensar e executar mobilidade em escala regional, criando alternativas sustentáveis ao transporte rodoviário e aéreo, reduzindo emissões, desafogando estradas e, fundamentalmente, melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros. O TIC pode, literalmente, redefinir o que é possível em termos de transporte no Brasil. E isso começa em 2026. Enquanto o Brasil consolida seus sistemas urbanos de metrô e dá os primeiros passos concretos no transporte regional, com projetos como o TIC, existe um sonho ainda maior no horizonte. Um projeto que, se concretizado, representará verdadeiramente a entrada do país no seleto clube das nações com infraestrutura ferroviária de classe mundial. O projeto de trem de alta velocidade conectando Rio de Janeiro e São Paulo não é novidade. Na verdade, é uma promessa que persegue o imaginário brasileiro há décadas, aparecendo e desaparecendo conforme ciclos políticos e econômicos. Mas algo fundamental mudou. Desde 2023, o projeto está oficialmente autorizado e segue em estudos avançados, com previsão realista de operação para a década de 2030. As características técnicas planejadas colocam este trem em patamar internacional de excelência. Velocidades operacionais de aproximadamente 320 km por hora. Para contextualizar, isso significa transformar uma viagem que hoje leva cerca de 6 horas de carro em condições ideais, sem trânsito, ou 1 hora de avião, mas todo o tempo de deslocamento até aeroportos, check-in, embarque e desembarque, em aproximadamente 2 horas e meia de viagem confortável, confiável e sustentável. Se realizado, este será o primeiro grande trem de alta velocidade genuinamente brasileiro. Não uma adaptação, não uma solução intermediária, mas um sistema de alta performance comparável aos melhores do mundo. Mais importante ainda, será um divisor de águas absoluto na competitividade econômica entre as duas maiores metrópoles do país. Imagine as possibilidades, reuniões de negócios realizadas no mesmo dia entre as duas cidades sem necessidade de pernoite, profissionais altamente qualificados podendo escolher viver em uma cidade e trabalhar em outra, sem comprometer qualidade de vida. Integração profunda entre os ecossistemas de inovação e tecnologia de ambas as metrópoles e redução dramática de emissões de carbono ao oferecer alternativa genuinamente superior ao transporte aéreo e rodoviário. O corredor Rio-São Paulo não conectaria apenas as capitais. O traçado planejado atravessa ou tangencia diversas cidades importantes do Vale do Paraíba e outras regiões estratégicas, potencialmente incluindo paradas em Volta Redonda, Resende, Aparecida, São José dos Campos e outras. Cada uma dessas conexões representaria transformação econômica local, valorização imobiliária, atração de investimentos e geração de empregos. A região que o trem atravessaria concentra polos industriais fundamentais, instituições de pesquisa de ponta e populações que se beneficiariam imensamente de conectividade rápida com ambas as metrópoles. Estamos falando de integrar funcionalmente uma megalópole de mais de 40 milhões de habitantes. Claro, projetos dessa magnitude enfrentam desafios monumentais. O custo estimado é na casa das dezenas de bilhões de reais. Questões de desapropriação de terras, licenciamento ambiental, atração de investidores privados e garantias governamentais precisam ser meticulosamente resolvidas. A história brasileira está repleta de projetos ambiciosos que não saíram do papel. Mas desta vez existe algo diferente. O contexto global mudou. A urgência climática torna investimentos em transporte sustentável não apenas desejáveis, mas necessários. A tecnologia amadureceu e ficou mais acessível. Outros países emergentes já demonstraram que é possível construir infraestrutura de classe mundial quando há vontade política e planejamento adequado.
O trem de alta velocidade Rio-São Paulo representa mais que conectividade física. Simboliza a ambição de construir um Brasil que olha para o futuro, que investe em sustentabilidade, que valoriza o tempo de seus cidadãos e que se recusa a permanecer preso às soluções do século passado. Se concretizado na década de 2030, esse projeto não apenas transformará a mobilidade entre as duas maiores cidades do país, redefinirá o que os brasileiros podem esperar em termos de infraestrutura, qualidade de serviços públicos e integração nacional. Será a prova definitiva de que o Brasil pode sim executar projetos de classe mundial. E tudo começa com as decisões, investimentos e comprometimentos que estão sendo tomados agora, nesta década que define o futuro ferroviário brasileiro. Existem números que transcendem estatísticas frias e revelam transformações verdadeiramente profundas acontecendo diante de nossos olhos. Quando compreendemos o significado real por trás desses dados, fica impossível não reconhecer que estamos testemunhando um momento histórico para a infraestrutura brasileira. O Brasil está projetando a construção de mais de 9.000 quilômetros de trilhos completamente novos através de concessões até 2026. Para colocar isso em perspectiva, é uma distância equivalente a atravessar o país inteiro de norte a sul mais de 2 vezes. Essa malha inclui tanto o transporte de carga quanto de passageiros e representa um volume de investimento e expansão jamais visto em décadas recentes, possivelmente desde os grandes ciclos ferroviários do início do século XX. Não estamos falando de manutenção ou pequenas extensões. Estamos falando de criar infraestrutura onde ela simplesmente não existe, de conectar regiões que historicamente permaneceram isoladas, de oferecer alternativas viáveis ao modal rodoviário, que domina absolutamente o transporte brasileiro há mais de meio século. Mas os impactos vão muito além da mobilidade. O transporte ferroviário reduz impressionantes 85% das emissões de dióxido de carbono quando comparado ao transporte rodoviário equivalente. Em uma era onde a sustentabilidade deixou de ser luxo opcional e se tornou urgência civilizacional, essa diferença é absolutamente transformadora. Pense no que isso significa. Cada tonelada de carga transportada por trem, em vez de caminhão, cada passageiro que escolhe trilhos em vez de rodovias ou aviões, representa contribuição direta e mensurável para a redução das emissões nacionais. Quando falamos de 9.000 quilômetros de novos trilhos, não estamos apenas discutindo logística. Estamos discutindo literalmente o futuro climático do país e a responsabilidade brasileira no contexto global de mudanças climáticas. Projetos estratégicos gigantescos como a Transnordestina e a Ferrogrão estão avançando concretamente, com impacto direto e imensurável na logística nacional. Essas ferrovias não são caprichos políticos ou obras sem propósito, são corredores estratégicos desenhados especificamente para conectar a produção agrícola do interior, especialmente do Centro-Oeste e Nordeste, aos portos e daí aos mercados internacionais. O Brasil é potência do agronegócio, líder mundial em diversas commodities agrícolas. Mas essa liderança sempre foi constrangida por uma logística terrivelmente ineficiente e cara. Transportar soja, milho, algodão e outros produtos por milhares de quilômetros em caminhões é não apenas ambientalmente insustentável, mas economicamente irracional. Encarece o produto final, corrói margens de lucro dos produtores e torna o Brasil menos competitivo internacionalmente. A Transnordestina e a Ferrogrão mudam completamente essa equação. Vão permitir que a produção chegue aos portos com custos dramaticamente reduzidos, aumentando a competitividade brasileira, beneficiando produtores e, em última análise, fortalecendo toda a economia nacional. Regiões inteiras que hoje dependem exclusivamente de transporte rodoviário precário finalmente terão alternativas modernas e eficientes. Esses dados são poderosos não porque impressionam pela magnitude numérica, mas porque revelam impacto direto e concreto na vida de cada brasileiro. Menor custo de transporte significa produtos mais baratos no supermercado. Menos caminhões nas estradas significa menos acidentes, menos congestionamentos, rodovias mais conservadas. Menos emissões significa ar mais limpo.
especialmente nas grandes cidades onde a poluição veicular é problema de saúde pública. Para agricultores e produtores rurais, significa mais lucro e sustentabilidade de seus negócios. Para trabalhadores urbanos, significa menos tempo perdido em deslocamentos e mais qualidade de vida. Para o país como um todo, significa economia mais competitiva, infraestrutura mais moderna e futuro mais sustentável. Não são cifras frias em relatórios governamentais. São transformações reais que afetarão a vida cotidiana de milhões de brasileiros hoje e nas próximas gerações. É por isso que esses números importam. E é por isso que essa revolução ferroviária silenciosa merece atenção, apoio e reconhecimento de todos nós. O mundo desenvolvido pode estar competindo ferozmente por recordes de velocidade, com trens que atingem 1000 km por hora dentro de tubos pressurizados que parecem saídos de filmes de ficção científica. Mas o Brasil está correndo sua própria maratona, e desta vez, diferente de tantos falsos começos do passado, com impacto direto, mensurável e transformador na vida de milhões de pessoas reais. Dos ambiciosos megaprojetos de expansão urbana que estão literalmente redesenhando o mapa de mobilidade de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até a perspectiva cada vez mais tangível de trens de alta velocidade conectando as maiores metrópoles do país, nada disso é mais fantasia distante ou promessa eleitoreira vazia. Estamos falando de logística real, calculada e planejada, de economia estruturada com investimentos concretos, cronogramas definidos e obras já em andamento, de futuro sendo construído agora, neste exato momento, com máquinas escavando túneis, estruturas sendo erguidas e trilhos sendo assentados. Se esses projetos saírem completamente do papel, e muitos já estão com execução avançada, as consequências para o Brasil serão profundas e duradouras em múltiplas dimensões fundamentais. O Brasil vai finalmente começar a reduzir suas brutais desigualdades regionais. Regiões historicamente negligenciadas, que sempre permaneceram à margem dos grandes fluxos econômicos por falta de conectividade adequada, terão acesso a mercados, oportunidades e serviços antes inimagináveis. Um produtor rural do interior nordestino conseguirá escoar sua produção com eficiência comparável à de produtores próximos aos grandes centros. Um jovem talentoso de uma cidade média terá acesso real às oportunidades das metrópoles sem necessariamente precisar abandonar suas raízes. A geração de empregos será em escala verdadeiramente massiva. Não apenas os empregos diretos na construção dessas infraestruturas, embora esses já sejam centenas de milhares, mas os empregos indiretos e permanentes que surgem quando regiões inteiras se desenvolvem. Operadores de sistemas ferroviários, manutenção de equipamentos, desenvolvimento imobiliário ao redor de estações, comércio e serviços que florescem onde há movimento de pessoas, indústrias que se instalam onde há logística eficiente. São círculos virtuosos de desenvolvimento econômico que se retroalimentam. A qualidade de vida nas grandes cidades vai melhorar dramaticamente. Menos congestionamento significam menos estresse, menos poluição sonora, menos acidentes de trânsito, mais tempo com a família em vez de horas perdidas no trânsito, ar mais limpo para respirar, especialmente beneficiando crianças e idosos que sofrem mais com poluição veicular. Cidades mais caminháveis e vivíveis, onde o transporte público eficiente libera espaço urbano para praças, parques e convivência humana em vez de apenas asfalto e estacionamentos. E talvez o mais importante, esses projetos de hoje abrem as portas para possibilidades ainda maiores amanhã. Uma vez que o Brasil dominar a construção e operação de sistemas ferroviários modernos, regionais e eventualmente de alta velocidade, o caminho estará pavimentado para que, quem sabe um dia, trens ultra-rápidos de tecnologia de ponta circulem por aqui também. Mas não precisamos esperar por essa realidade distante para celebrar. A transformação está acontecendo agora. Cada estação inaugurada, cada quilômetro de trilho assentado, cada minuto economizado no deslocamento de um trabalhador,
Tudo isso representa vitória concreta sobre décadas de negligência com infraestrutura. O Brasil não precisa competir diretamente com a China em recordes de velocidade máxima ou com o Japão em pontualidade absoluta. Precisamos competir com nossa própria história de infraestrutura abandonada, com nossas próprias décadas perdidas, com nosso próprio potencial não realizado. E nessa corrida, na maratona brasileira rumo a um sistema ferroviário digno de um país continental, de uma das maiores economias do mundo, finalmente estamos não apenas participando, mas avançando com determinação real. Os trilhos estão sendo construídos, o futuro está chegando, e desta vez não é apenas promessa, é realidade em construção. Agora que você acompanhou toda essa jornada pela Revolução Ferroviária Brasileira, conheceu os 14 megaprojetos que estão silenciosamente transformando o país e entendeu a dimensão real do que está acontecendo, chegou o momento de você se tornar parte ativa dessa conversa. Quero saber diretamente de você. Qual desses projetos ferroviários vai impactar mais significativamente a sua cidade? Você está em São Paulo aguardando ansiosamente a conclusão da linha 6 laranja, que vai revolucionar seus deslocamentos diários? Mora no Rio de Janeiro esperando pela expansão das linhas 2 e 4, que finalmente vão desafogar o trânsito caótico? É de Belo Horizonte e finalmente vê a promessa antiga da linha 2 se tornando realidade concreta? Ou talvez você esteja em Recife, Fortaleza, Curitiba ou Brasília, cidades que também entraram decisivamente nessa corrida ferroviária e estão investindo pesadamente em suas próprias transformações de mobilidade? Cada região tem suas particularidades, suas necessidades específicas, seus projetos que farão diferença real no cotidiano. Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião, conte sua experiência, compartilhe como esses projetos vão afetar sua vida prática. Essa conversa é fundamental porque são vocês, os usuários reais desses sistemas, que sabem melhor do que ninguém onde estão os gargalos, quais conexões são mais urgentes e qual impacto real essas obras terão. E tem mais. Se você ficou particularmente fascinado pela perspectiva do trem de alta velocidade conectando Rio de Janeiro e São Paulo, esse projeto monumental que pode finalmente colocar o Brasil no mapa mundial da infraestrutura ferroviária de classe mundial, eu tenho uma proposta para você. Esse projeto merece um vídeo completo, dedicado exclusivamente a explorar todos os seus aspectos: o traçado planejado, as tecnologias envolvidas, o impacto econômico profundo que terá na integração das duas maiores metrópoles brasileiras, as cidades intermediárias que serão transformadas, os desafios de engenharia e financiamento e, principalmente, como isso pode catalisar uma nova era de conectividade nacional. Se você quer esse vídeo completo e aprofundado sobre o trem de alta velocidade Rio-São Paulo e todo o impacto econômico, social e transformador que ele representa, demonstre seu interesse agora mesmo. Esses 14 megaprojetos ferroviários representam, portanto, uma aposta estrutural no futuro do Brasil, conectando não apenas cidades, mas integrando cadeias produtivas inteiras, reduzindo emissões de carbono, diminuindo congestionamentos urbanos, valorizando regiões antes negligenciadas e criando as condições de infraestrutura necessárias para que o país possa finalmente competir em pé de igualdade com outras economias desenvolvidas no cenário global.